Fala, amigo de Jesus, como que você está? Tudo bem? Espero que você esteja, que a graça de Deus também esteja com você hoje e para sempre. Seja bem-vindo. Hoje nós vamos ler o Evangelho de Jesus Cristo, a poderosa Palavra de Deus, na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos do 15 até o 20. Agora vamos iniciar a nossa leitura. Cristo Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois por causa dele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos e dominações, soberanias e poderes. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e todas têm nele a sua consistência. Ele é a cabeça do corpo, isto é, da Igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, de sorte que em tudo ele tem a primazia, porque Deus quis habitar nele com toda a sua plenitude, e por ele reconciliar consigo todos os seres, os que estão na terra e no céu, realizando a paz pelo sangue da sua cruz. Hoje eu optei por escolher essa carta aos Colossenses conforme a liturgia do dia, porque eu acredito que você precisa ouvir algo que talvez você ainda não ouviu, porque muitas vezes, quando vamos meditar a palavra de Deus, ela aparece ser complexa e nós não compreendemos de fato. E Paulo, apóstolo, um homem muito inteligente na questão intelectual, mas também cheio do Espírito Santo de Deus, revelou o que Deus quis passar para a humanidade através do seu Filho, para que hoje possamos apenas interpretar a sua palavra, o cânon sagrado, a lista sagrada, a Bíblia, de modo que possamos nos relacionar com Deus e compreender o chamado que Ele tem para cada um de nós. De certa forma, eu não sei se você sabe, mas eu acredito que você vai concordar comigo. A roda foi feita para girar, certo? O passarinho foi feito para voar? O ferro foi feito para voar? Não, mas o ser humano, com sua inteligência, de certa forma, moldou o ferro a fim de criar o avião para que ele pudesse se deslocar. O passarinho criado por Deus, ele voa porque essa é a sua origem, esse é o seu propósito. Hoje, quando lemos essa carta aqui de Paulo aos Colossenses, nós vemos que Jesus existiu antes de tudo. Algumas pessoas dizem que Jesus foi criado por Deus por ser filho de Deus, mas na verdade Jesus foi gerado, é diferente de ser criado. E é um assunto muito mais complexo para a gente tentar compreender, e a nossa mente limitada, racionalmente falando, não compreende esse mistério. Mas é importante termos em mente que Jesus é Deus. Antes de tudo existir, Deus já existia. Ele é a causa primária de tudo que existe, visível e invisível. Deus sempre esteve fora do tempo porque Ele criou o tempo. Deus sempre foi imaterial, espírito, porque Ele criou tudo que é material. Então, para algo material existir, foi preciso alguém imaterial dar início à matéria. O tempo precisou existir porque alguém infinito, antes do tempo existir, criou o tempo. Então a gente já consegue compreender que Deus sempre existiu. Ele é o princípio de tudo, e é o que Paulo fala aqui hoje nos Colossenses. Jesus é Deus. Ele estava junto a Deus Pai e o Espírito Santo no princípio, criando tudo que existe, inclusive nós, seres humanos. E por que eu te trouxe até aqui e falei tudo isso? Para você compreender que a palavra de Deus ela é muito sagrada e vale muito a pena buscar conhecer, compreender, porque é dela, de Deus, que nós viemos. E de certa forma, você precisa entender para que você serve. Falei do passarinho, falei da roda e do ferro, mas você existe para glorificar o nome do Filho de Deus, Jesus Cristo. Deus fez você para Jesus, para você viver como Jesus viveu e como agrada a Deus. Então, toda vez que você peca,
toda vez que você mente, que você engana, rouba, furta, faz várias coisas, trai as pessoas e inúmeros outros erros ruins e pecado, você está deixando de ser o que Deus te fez para fazer e para viver. Lembra? O passarinho foi feito para voar, glorificar a Deus cantando. Você foi feito para a honra e glória de Jesus Cristo. Então, a partir de hoje já não dá mais para viver sem saber essa verdade e você já escutou ela. Então, o que vai mudar de fato o seu destino é como você vai viver a partir desse vídeo. Por incrível que pareça, não tem como mais viver do mesmo jeito ouvindo essa verdade que eu acabei de te dizer. Toda vez que você for fazer algo, você vai lembrar desse vídeo. Eu tenho certeza. Você vai lembrar porque existe alguém imaterial, Espírito, o Espírito Santo de Deus, que vai te trazer à memória essa verdade que ele te transmitiu. Você existe para viver para a honra e glória de Jesus Cristo. Então, fazer o contrário da palavra de Deus é como a roda deixar de existir para rodar e existir para voar. Então, tenha sempre em mente, carregue essa verdade no seu coração, viva para a honra e glória de Deus, conheça a palavra dele e descubra cada vez mais esse mistério que deixa se encontrar. É ótimo saber que você chegou aqui até o final desse vídeo. Deus fez tudo para a honra e glória do Filho dele, inclusive você viva para no qual o objetivo e o propósito você foi criado. Eu desejo que o Senhor e Salvador da nossa vida ilumine o seu coração e o seu entendimento, te ajude, te transforme e te fortaleça. Eu espero encontrar você aqui amanhã novamente e olha só, compartilhe esse vídeo, ele é muito importante. Não é porque eu fiz, é porque é a palavra de Deus e muitos ainda precisam conhecer a verdade. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.